Bom, essa é uma apresentação que eu criei justamente para mostrar um pouco e compartilhar análise de alguns dos números do Covid-19, alguns dos passos adotados e um pouco que eu encontrei. O objetivo aqui é só compartilhar alguns fatos, não tanto as minhas opiniões, apesar de que eu vou dar alguns pontos de vista sobre a minha opinião a respeito de alguns pontos. Não vou confirmar as projeções, eu espero estar errado em muitas delas, mas é fazer uma interpretação e mostrar como eu estou interpretando os dados e chegando nas minhas conclusões. E afinal, eu não vou abordar a questão de cloroquina e outras polêmicas, porque eu não tenho experiência nisso, não sou médico, não vou conseguir opinar. Alguns fatos para relembrar: Covid-19 detectada em dezembro de 2019 em Wuhan, foi abafada inicialmente, só foi confirmada como um coronavírus no dia 7 de janeiro, e a sequência genética só foi compartilhada pela China em 14 de janeiro, aí que a questão começou a ficar mais pública. Ela tem por volta de 10 vezes mais letalidade que a gripe comum e é muito mais transmissível. Não é uma doença tão drástica, mas justamente essa combinação de fatores causa um problema em escala exponencial, em particular para o setor de saúde dos governos. Então, como que a gente tem que agir? De todas as minhas pesquisas e avaliações, o método mais eficiente que a gente tem aqui é realizar testes em massa. Então, testar o maior número de pessoas da forma mais inteligente possível e, casos encontrados, ficarem em quarentena absoluta, isolamento completo. Tá? Isso é a forma mais eficiente. Uma simulação muito interessante que vocês podem encontrar e que pode dar um norte a respeito de como que isso realmente influencia a transmissibilidade e quantas pessoas são contaminadas é esse vídeo aqui, Simulating an Epidemic. Eu vou deixar o link nos comentários, na parte de descrição do vídeo. Basicamente, eu vou colocar aqui um ponteiro. O caso aqui à esquerda é caso você tenha testes em massa e como que essa curva de infecção progride. Então ela tem um início aqui, um pico, e depois um declínio. Essa parte cinza aqui são as pessoas que eventualmente foram contaminadas e que foram removidas da possibilidade de ser suscetíveis à contaminação, seja porque já foram curadas e têm anticorpos, ou seja porque infelizmente faleceram. Tá? A gente tem que imaginar que existe uma linha invisível aqui, imaginária, que vai dizer pra gente qual é a capacidade da área médica de atender essa população. E no caso direito aqui, a gente tem uma simulação caso não seja feito nada. Então a gente tem uma curva, um pico assombroso, muito rápido, depois um declínio, e você vê aqui que toda a população no final das contas foi atingida. E você tem que considerar que não só existe uma porcentagem aqui de... eu vou chutar aí que vai uns 5%, 4%, às vezes um pouco menos, porque tem muita gente assintomática, mas você tem uma porcentagem aqui de falecimentos por conta disso, que vai ser evidentemente muito maior proporcionalmente do que essa, mas como essa curva aqui, vermelha, ela cresceu além da capacidade médica, então você vai ter muito mais. Então, ótimo, a gente sabe que testes em massa e quarentena nesses testes são a forma ideal. Por que a gente não fez isso aqui, ou por que a gente não faz isso aqui? Em primeiro lugar, porque o Brasil demorou muito para agir dessa forma. Ele agiu de uma maneira meio conservadora a princípio, sem muita noção, porque também a gente não tinha informações muito adequadas de um protocolo, e eu vou falar isso quando eu falar sobre a OMS mais para frente. Uma crença, porque os governos sempre têm uma crença de que tudo vai ficar estável, não querem passar uma imagem de instabilidade, falta de coordenação, falta de capacidade de conhecimento. Tá? Então o Brasil não tinha como rapidamente adquirir kits de testes ou correr atrás dos insumos necessários. A Austrália, por exemplo, foi um país que agiu muito mais rápido. Coreia do Sul, Uruguai. Tá?
E o Brasil tem uma infraestrutura técnica muito deficitária, porque pesquisa científica aqui no Brasil é terrível e, por consequência, a gente não tem a capacidade de produção de kits de testes suficientes, nem vontade política de que isso aconteça. Esse gráfico aqui ilustra como que nós estamos defasados nessa questão. Então, esses códigos de cores aqui dizem quantos testes nós estamos conduzindo por caso confirmado. Como é uma média de 7 dias, a gente pode até ter fração aqui. O Brasil acho que é o penúltimo. Se não me falha a memória, acho que o México estava empatado. A gente estava brigando pela posição de pior país do mundo em testes. Aqui a Austrália, como eu comentei com vocês. Tá? Os Estados Unidos está no meio do caminho, não está fazendo ideal. Alguns países como China, esquece, eu me recuso a utilizar dados deles porque não são confiáveis. A Itália aprendeu a lição. Engraçado aqui o caso da Suécia, que os problemas que eles estão tendo não se devem exclusivamente a não adotarem um princípio de quarentena, mas de não adotarem também alguns princípios de mediação de testes. Eu não tenho uma resposta por que isso acontece. Tem algumas suposições, mas eu prefiro trazer fatos e não suposições. Até mesmo a Índia está em caminhos muito melhores do que nós. Tá? Indo aqui para o leste europeu, Rússia, também intermediária aqui como Estados Unidos e Canadá. Então, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia são países que já acabaram resolvendo o seu problema. E a Itália está em vias de, a Europa em vias de, Portugal está indo muito bem. Né? Aqui a gente está nesse desastre por questões políticas, por questões econômicas e incapacidade de fazer o certo. Tá bom, então se você é incapaz de realizar testes em massa, o que você tem que fazer? Segunda melhor opção, nesse caso, seria um lockdown completo. Ok, então a gente vai ter um impacto na economia. Existe um problema de como que você vai mensurar esse impacto. Ele não é direto, ele não é visível. Existem algumas métricas que dizem que cada % de desemprego você pode ocasionar em um determinado tempo, X número de mortes, milhares de mortes. Existem alguns modelos matemáticos que permitem você prever isso, mas apesar de ser uma previsão e uma suposição, não ser visível, governo nenhum gosta de adotar medidas de longo prazo ou que não são estritamente visíveis. O governo sempre vai adotar o imediatismo. Então é complicado você fazer essa conta matemática e utilizar essa questão meio que de saber em que nível que você vai controlar que serviço que é essencial, que serviço que não é. O caso de sucesso com relação a um lockdown mais extenso e completo foi a Itália. Ela se tornou um caso crítico e acabou dando a virada por cima, e eu vou mostrar números que provam essa tese. Okay. Vamos lá. Comparando aqui de novo naquelas simulações, né? Um lockdown ele só vai ser eficiente quando ele tiver realmente uma porcentagem grande de aderência. Então aqui embaixo a gente tem aqueles duas simulações que eu mostrei anteriormente, onde você tem testes em massa ou quando você não faz nada. E aqui em cima a gente tem um lockdown de 80%. Perceba a diferença que tem de testes, não é o ideal, mas mesmo assim você ainda consegue ter um resultado satisfatório aqui comparado a não fazer nada. Imaginando que você tem uma linha imaginária aqui também de suporte, de assistência médica. Isso aqui também acaba ocasionando uma perda de vidas menor do que se você não fizer nada. Mas em contrapartida, quando você diminui isso aqui para 50%, perceba que existe um aumento aqui na parcela de pessoas que foram infectadas. E você tem olha só como cresce aqui a curva de infecção. Tá? Isso aqui drasticamente vai diminuindo. Então vocês podem imaginar em que situação que o Brasil se encontra. A gente não está aqui e a gente está mais ou menos fazendo isso aqui, em vez de estar fazendo isso aqui. A gente está fazendo isso aqui, mas mesmo assim eu acho que essa curva aqui é muito mais alta do que a gente pode prever, extensa, ela está sendo estendida porque com esse lockdown mais ou menos você acaba estendendo um pouco essa infecção. Olha só, se eu fizesse testes versus você tem o lockdown e ao mesmo tempo
a gente tem uma falta de disciplina para poder fazer essa aderência aqui. Então nós estamos no pior caso possível. Eu vou ilustrar isso um pouco melhor mais para frente. Vamos falar um pouco de dados agora, mostrar realmente como que as coisas são, né? Como que eu fiz o levantamento. Em primeiro lugar, eu peguei todos os números de contaminação oficial para alguns países. Brasil é um caso controverso, apesar de que eu consegui algumas fontes fidedignas para poder fazer um levantamento mais acurado. A minha fonte mais precisa diária tem sido o Bing, a fonte da Microsoft, consolidação da Microsoft. Comecei com o John Hopkins e depois fui para a Microsoft porque eu vi que era mais fácil. São Paulo tem uma base no GitHub deles que eu consegui puxar, que dá para você pegar com um pouco mais facilidade. Eu antigamente tinha China aqui, por fim eu resolvi tirar porque era, especialmente quando você vê o número de óbitos e a progressão de casos, é irreal. Assim, não é absolutamente inconfiável. A base de dados é a mesma coisa que nada. Eu preferi não colocar. Por fim, tendo aqui os casos por dia, o que eu fiz? Uma proporção, uma razão, né? Proporção de casos para cada 1 milhão de habitantes. Então, a cada data aqui, então, no caso no Brasil, nesse dia aqui, a gente está com notação americana, desculpa, mas 9 de abril, tá? A gente tinha 85 casos para cada 1 milhão de habitantes. São Paulo já estava um pouco mais na frente, e etc. Então, vocês podem ver que alguns países já começaram isso antes. Então, eu tive que fazer um rearranjo. E esse rearranjo é centralizar os países pelo primeiro caso por 1 milhão. Então vão ser diferentes datas, tá? Então essa data aqui pode ter sido fevereiro para a Itália, no Brasil pode ter sido, isso aqui provavelmente foi 25 de março, uma coisa assim, 23 de março. Eu tentei juntar, claro que nunca vai bater exato, mas tentei juntar mais ou menos proporcionalmente para que eles começassem no mesmo ponto. Por fim, isso aqui me dá esse gráfico. Eu sei que está um pouco confuso, mas vamos tentar ver juntos. Tá? São muitos dados, muitas informações. Cada cor aqui representa um país diferente. Os pontilhados são projeções que eu coloquei para me ajudar a visualizar o inclínio da curva. Vamos começar com a Itália. Itália é um azul mais claro. Eu sei que está difícil de enxergar, mas vamos tentar acompanhar aqui meu ponteiro. Note que aqui foi a progressão. Antes de mais nada, isso aqui está numa escala de potência de 2. Então, a cada marcação aqui, a gente dobra. Então, aqui é 1 caso por milhão, 2, 4, 8, 16, 32, potências de 2. E aqui são os dias, ok? Eu acho que ele está a cada 2 dias aqui, porque conforme esse gráfico foi crescendo, a escala aqui do meu objeto foi diminuindo. Tá? Então, se você tivesse, por exemplo, um caso dobrando a cada dia, você ia ter uma linha que seria perfeita. Seria mais ou menos isso aqui, né? Que entraria para cada dia. Então, um dia 1, 2. No outro dia 4, 8. E assim sucessivamente. Seria uma linha mais ou menos aqui, assim. 2, 4 aqui, 8, isso aqui. E vocês veem que pode até começar parecido com isso, mas eventualmente eles estabilizam. Voltando aqui para o caso da Itália, ele começa aqui crescente, crescente. E aqui por volta de um determinado tempo, 49 dias, ele estabiliza. Lembrando que isso aqui nunca vai descer, porque esses são os casos acumulados, eu não removo casos, tá? Conforme eu tenho curas ou óbitos. Eu até estou mantendo esses números para eu poder bater depois quando que o Brasil vai eventualmente descer naquela curva que eu estava mostrando. Mas isso aqui é acumulado. Então, o máximo que você pode ter no final das contas é uma linha reta. Linha reta significa que eu não tive mais caso. Então, a Itália está aqui. Tá? Irã, eu peguei alguns países de exemplo porque me pareciam interessantes, pelo menos no início da pandemia. O Irã está aqui, essa linha meio alaranjada. E note que ele ainda tem alguns casos críticos. Romênia, um país da Europa que não necessariamente está numa posição muito boa. Eu decidi por adicioná-los aqui, mas até que eles deram uma boa estabilizada. Estados Unidos, um caso muito particular, muito interessante. Olha aqui. Eles acompanharam muito bem a Itália. Até esse momento aqui, por volta de 39 dias após o primeiro caso por 1 milhão. E depois eles se deslocaram e foram crescendo mais. Não numa curva tão ascendente. Vamos agora, vamos antes falar da Coreia do Sul. Olha só o crescimento dela, esse verde aqui, escuro. E por fim, absolutamente estável. Mesmo estando estável, qualquer crescimento, qualquer ponta que isso aqui possa dar,
é um medo de que um surto grande possa ocorrer. Então vocês veem o tamanho do problema. Mesmo você tendo uma linha totalmente horizontal, eles mantiveram ainda algumas restrições. Eles voltaram à aula e logo em seguida tiveram que cessar. É um caso muito complicado de você conter. Suécia, todo mundo comenta. Esse meio marrom aqui. Coloquei uma projeção para eles aqui. E tá chegando aqui, ó. E acabou passando a Itália, tá? Tem que lembrar que isso aqui não tá na mesma escala de tempo. Tá? Mas em 97 dias após o primeiro caso por milhão, eles já passaram aqui o caso por milhão da Itália. Vamos falar do Brasil. Vamos lá. Linha preta é o Brasil. Repara que o Brasil começa abaixo de quase todos os outros países. É a linha sólida, tá? Ignora essa aqui, que isso aqui é a projeção dos Estados Unidos. Olha só o que vai acontecendo. Ele mantém essa ascendência, enquanto todos os outros mais ou menos estabilizam. De forma que eu posso prever que em alguns dias mais a gente vai ter passado os Estados Unidos. Tá? E a gente já está no limiar de passar a Itália. Utilizando o mesmo período aqui. Estado de São Paulo, que é onde eu resido, é o azul mais escuro. Ele estava acima do Brasil durante um bom tempo. E aqui ele estabilizou, ele está um pouco abaixo. É difícil de enxergar, mas ele está aqui abaixo. E para efeito de análise eu decidi colocar também a minha cidade, onde eu resido, Campinas. É esse verde-limão. Como a população é um pouco menor, a oscilação acaba sendo maior, porque você tem um desvio padrão maior. Mas olha só, ele está acompanhando mais ou menos o estado de São Paulo. Tá? Então agora eu quero falar um pouquinho a respeito de o que é esse ângulo da curva, e o que ele representa, e como ele pode ser medido, e por que isso é um problema. Vamos lá, os dados em razão de crescimento. Esses números aqui, eles são basicamente uma análise, uma divisão entre o número de casos no dia dividido pelo número de casos no dia anterior. Então, se por exemplo eu tenho aqui nos Estados Unidos esse número 2, significa que ele dobrou de um dia para o outro. Tá? Essa é a proporção. Para poder ficar mais fácil de enxergar, eventualmente, quando a gente tem aqui menos... isso aqui tendendo a 1, porque no final das contas isso aqui vai tender a número 1, né? Porque número 1 significa que tem o mesmo número de casos no dia anterior. A divisão vai ser igual, ou dos dois números iguais, número 1. Conforme foi tendendo a 1, eu fui removendo esse número 1 e multiplicando isso aqui por 10, para eu ter isso aqui numa escala um pouco maior de enxergar. E eu fiz aqui um gráfico, eu fiz outros gráficos, mas eu estou omitindo, eles só estão mostrando algum aqui, que é o gráfico média de 3 dias. Então, cada ponto aqui é a média de 3 dias de avaliação. Tá? Isso aqui é a média e quanto que ele teve de avanço, ou seja, quanto que aquela curva cresceu, quanto que a gente está subindo em contaminações. Então vamos lá, peguei 4 países. Itália, olha só como eles estão relativamente estáveis. Teve aqui um crescimento, mas olha a curva, segue exatamente a projeção. Estados Unidos, estava um caso também bem grave. Ele é o laranja aqui, tá? Eles estavam acima de todos nós aqui, mas eles conseguiram dar uma boa estabilizada, ok? Brasil é o azul. Deu uma queda aqui não tão acentuada, e amarelo é o estado de São Paulo. Repara só o que eu estou falando. São Paulo está com um pouquinho melhor que o Brasil, significa que aquela curva do Brasil está crescendo menos. Tá? Só que eu vejo aqui dois problemas. O primeiro, essa projeção que eu estou fazendo aqui, ela é influenciada muito por esse pico que a gente teve aqui no passado. Quando você tinha muitos poucos casos, era muito fácil você dobrar de um dia para o outro, ter um crescimento muito grande de um dia para o outro. Então você sempre ia ter um número muito grande aqui e atendendo a menor. Então eu quero observar se o Brasil está melhorando mesmo com as informações e as questões que a gente tem hoje. Então eu separei essa parte aqui para fazer a projeção. E aqui está aquela parte com zoom, tá? Repara só que se você separa só aquela parte, a nossa progressão aqui vai ficar muito mais lenta. Olha só da Itália como segue religiosamente. Dos Estados Unidos tem algumas oscilações, mas está caminhando. Isso aqui pode ser que mude, tá? Com esses protestos e muita gente na rua. Vamos observar. Isso aqui vai levar umas 2-3 semanas para poder ter um efeito. Bom, de qualquer forma, se essa progressão aqui diminui, significa que você tem menos infectados por dia.
E a conta que eu queria chegar é qual que é a proporção ou qual que é o crescimento máximo que eu posso ter a fim de que eu tenha mais gente curada ou infelizmente falecida do que gente nova contaminada. E quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter finalmente o ápice da minha curva. E aí vou começar a cair. Você vai começar a ter queda de número de casos totais. Né? Vai ter uma estabilização. E eu cheguei na conta que observando quanto que a gente tem de cura e casos resolvidos por dia, nessa linha aqui, tá? Que representa 1,02. Lembra que eu falei da escala? E fazendo essa projeção aqui para São Paulo e Brasil, você chega nessa projeção aqui, e olha só, quando ele vai atingir aqui, aqui e aqui, que é, ó, 16, né, até 31, tem que contar sempre 3 dias. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 dias em São Paulo, até a gente atingir o topo da curva, ou seja, a gente está na metade do caminho. Acho que com isso aqui vocês conseguem ver o problema que a gente está enfrentando. Eu vou falar mais a respeito daquela curva, mas eu queria evidenciar com outra coisa aqui. Se vocês forem nesse site, eu vou tentar deixar o link disponível também. Vocês vão ver um mapa da trajetória do Covid por casos confirmados. Tá? Você vai ter uma barra aqui que você consegue avançar no tempo, então você vê esses pontinhos vermelhos subindo aqui. Esse aqui é o número de casos confirmados, novos casos confirmados, uma média de semanal, e o total. Quando você tem uma proporção aqui de dobrar a cada dia ou a cada semana, você vai ver uma linha aqui reta. Então isso aqui é muito bom para você ver claramente quais países estão melhorando, quais não estão. Quando você fica, né, todos os países começam nessa linha, todos. Aí depois eventualmente eles começam a cair e vão para cá. Porque você vai ter menos casos confirmados, certo? Nessa última semana. Nunca você vai voltar para trás, né? Porque você não consegue voltar no total, mas você vai cair. Então vamos falar de alguns pontos. Essa linha aqui que sumiu, o que é? Nova Zelândia. Acabou. Lá acabou o problema. A Argentina está aqui. Oscila um pouco, mas agora está progredindo. O Chile está aqui. O Brasil está aqui. Não tem... Eu removi alguns países, acho que a Rússia está um pouco para trás. A gente está indo para ser o pior país. Tá? Tudo bem que isso aqui é por caso total. Tá? Então, os Estados Unidos têm o dobro da população, talvez eles deveriam estar aqui se comparado com o Brasil, mas de qualquer forma, eles estão numa descendência. Enquanto o Brasil não tem uma... Ele tem algumas leves descendências, às vezes volta, não está em vias de melhorar a situação. Para fim de comparação, eu mesmo coloquei São Paulo aqui, é uma linha laranja aqui. Eu só coloquei 2 pontos e um tracejado, para ter uma ideia. São Paulo seria o equivalente a isso aqui, tá? Ou seja, um pouquinho melhor, mas não muito ainda, numa progressão. Então, usando esse link aqui, vocês conseguem simular, colocar outros países e ter uma ideia legal de como que isso aqui está. É atualizado diariamente. Bom, vamos lá. Seguindo essa projeção então aqui, aonde que vai cair isso aqui? Falando de Brasil. Fim da pandemia, ou seja, quando acaba a outra curva. Isso aqui vai ser a metade, né? Então, isso aqui vai ser a metade que vai cair lá para agosto, mais ou menos. Final de agosto. Então, fim da pandemia, final de dezembro, começo de janeiro. Fazendo essa projeção aqui com essa linha, desculpa, com essa linha azul aqui, né, de razão, e usando essa linha de razão para fazer as multiplicações, saber quanto que vai aumentar até o topo, e depois eu pego o topo, dobro, né, porque ele vai ser, imagina que é uma curva, assim, sobe, desce aqui, uma elipse, e metade e outra metade são iguais, então eu dobrei o número. Provavelmente vai ser mais do que isso, mas isso aqui é uma projeção conservadora. Total de casos 8 milhões e meio. E com base no que a gente está tendo hoje, óbitos aproximadamente 500 mil. Tá meio milhão de mortos. Que seria talvez a maior tragédia natural de um país, tirando, claro, Khmer Vermelho e Revolução Cultural e outras coisas. Eu espero estar errado e muitas coisas podem acontecer. Isso aqui é uma projeção que pode flutuar muito.
especialmente se tiver algum avanço, vacina, que eu acho difícil, ou alguma questão relacionada à contaminação em massa, que vai acabando deixando as pessoas menos suscetíveis à propagação. Pode ser que isso aqui diminua, tá? Mas seguindo essa projeção vai ser mais ou menos isso aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil conseguiu ser o pior caso possível. Qualquer coisa que o país tivesse feito diferente, qualquer coisa, teria sido melhor. Tá? Primeiro, por que a gente é o pior país possível, o pior caso possível? Nós somos um dos países que menos testa e nós temos zero interesse por lockdown, visto que sem nenhuma evidência científica, o Brasil inteiro começou a liberar. O estado de São Paulo, o estado de Amazonas liberou na semana passada, o pessoal na rua, o pessoal no centro, o pessoal passeando. Vamos ver, daqui a 3 semanas a gente vai ver o que isso aqui vai dar. Difícil acesso a dados, visto o que aconteceu nessa semana. Brasil, governo federal e governo em geral, isso mudou um pouquinho, mas tem uma tendência de ocultar um pouco dados, realidades que são um pouco dolorosas, né? Tenta achar o orçamento da União, boa sorte, né? É um exemplo. País continental altamente federativo, né? Um país gigantesco com uma cabeça só, né? Centralizado. Ou seja, você tem ações no âmbito federativo que vão propagar para um país inteiro e é um mínimo denominador comum. Uma ação ruim lá em cima vai replicar para todos, ao invés de você ter estados tendo autonomia. Tem alguma autonomia, uma ou outra, mas infelizmente o Brasil, sendo esse pacto federativo gigantesco, acaba atrapalhando as decisões. No caso econômico, nós temos uma economia informal muito grande, por exemplo, Itália, comparado com Itália e Estados Unidos, não se afeta tanto. 70% das posições CLT são pequenas empresas. Então, o dano que a gente está tendo dessa restrição econômica está sendo muito extenso e a gente vai pagar muito caro por isso, em vidas também. Isso não vai ser muito visível, mas vai acontecer. É difícil de prever, é difícil de evidenciar, mas infelizmente é o outro lado da moeda. O pouco que a gente não fez o suficiente e vai acabar talvez causando mais mortes do que prevenindo. A política absurdamente corrupta e desinteressada, não preciso elaborar nada mais. Disseminação de más informações, baixa aderência de liderança, óbvio, e ignorância popular alta, né? Pessoas não acreditando no que está acontecendo, promovendo festas, promovendo contato direto. Até mesmo quando você tiver vacinação, você vai ver o número de pessoas que vão se recusar a vacinar. Então a gente tem um país doente, milhares de mortos, impacto econômico e político que vai retardar, pelo menos que eu vejo aqui, o nosso progresso social em mais ou menos mais de 20 anos. Tá? A gente vai voltar a regredir muito e vamos ter que refazer tudo do zero e pode ser que a gente não consiga fazer do zero, porque pode ser que as decisões políticas que vêm nas próximas eleições, motivado por isso aqui, sejam muito danosas. Algumas ações que eu vejo, né? No âmbito internacional, é imperativo e muito importante isso aqui. A OMS precisa ser extinta. Precisa ser extinta. Ela é um órgão incapaz, ineficiente, de cunho estritamente político. Ela tem que se dar a razão dos contribuidores políticos. O Trump decidiu cortar tardiamente com a OMS. Não vai adiantar nada, porque o que os Estados Unidos doa é 10% do que a China dá de funding para a OMS. A OMS se recusa a bater de frente com a China, a buscar informações, a buscar evidências. Ela negou a existência do problema e foi na onda da China durante muito tempo, retardou a contenção que poderia ter salvado milhões de vidas. A solução para esse caso seria ter um órgão que funcione mais como uma agência de seguros do que necessariamente um órgão mundial. Não tanto como uma Liga das Nações foi antes da Segunda Guerra Mundial, que é o que a OMS é hoje, mas um órgão independente que tenha objetivos claros e fins lucrativos e que possa ser responsabilizada caso um problema aconteça, ou seja, tenha cláusulas de seguro. Isso aqui vai fazer eles se mexerem.
E não pode ter cunho político. A China não pode mais influenciar na OMS. A OMS, por exemplo, se nega a atender Taiwan, porque ela não reconhece Taiwan por influência chinesa, né? Porque ela não quer bater de frente com ditaduras, porque existe uma influência política muito grande aqui dentro. Ações que poderiam ser feitas no Brasil agora. O que eu faria agora? Ações estaduais, dividir para conquistar. Ignora o governo federal, não vai ajudar, nunca vai ajudar. A gente precisa ter ações estaduais, isola os estados e que eles tomem as decisões mais apropriadas. Isso está acontecendo, infelizmente, indiretamente por atitude dos governadores, algumas boas, outras ruins. Mas eu vejo isso aqui como o primeiro passo. Segundo passo, a gente precisa fazer isso aqui o quanto antes possível, testes em massa. Eu não vejo outra forma senão iniciativa privada. Muito legal a gente fazer respiradores. Eu acho que iniciativas no Brasil estão sendo muito interessantes, muito legais na produção, na importação. A gente está tendo algumas coisas interessantes. Se você procurar notícias boas, você vai ver coisas legais. Mas é isso aqui que é o mais importante, ninguém está falando. Por fim, o que eu gostaria? Resumidamente, eu tinha muito mais na minha cabeça que eu gostaria de falar, mas eu vou resumir simplesmente nesse ponto aqui. Eu gostaria muito que o coronavírus fosse para a China, assim como Chernobyl foi para a União Soviética, foi estopim para o final. Não se pode culpar a população chinesa, e eu acho que casos de xenofobia precisam ser combatidos. Ainda mais agora, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A gente tem que diferenciar um povo honesto, trabalhador, que não tem nada a ver com a história, com um governo autoritário, um governo assassino, e que precisa ser responsabilizado. Não financeiramente, porque isso não tem como pagar. Você não tem como comprar as vidas de volta. Mas é hora do mundo falar um basta para o governo chinês, para o modelo do Partido Comunista Chinês, para a autocracia e abraçar a democracia. Que essa imagem aqui talvez reflita novamente nas pessoas que tiverem contato com o vírus e entender que é hora da gente repensar. É hora da gente repensar o OMS, é hora da gente repensar o Pacto Federativo, é hora de a gente repensar as nossas prioridades, é hora de repensar a tecnologia, é hora de repensar como que a gente vê o mundo e dar um basta. É isso. Muito obrigado.